Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Estamos aqui ao vivo, colocando o microfone aqui para vocês, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã especial que Deus preparou para nós. Nós estamos alegres por estarmos aqui conectados com você, graças a Deus. Um abraço a Mari, Gás, está nos assistindo. Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus também, a Josi, a Neide Robles, a Dari Virgens, preciosa, Deus te abençoe, querida. Estamos aqui nessa manhã gloriosa para continuarmos nossa série de estudos sobre o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos. Todo mundo está me escutando bem? Está tudo certinho? Dá um joinha se está tudo ok, nosso áudio aí, só para a gente saber e continuar aqui firmes e fortes no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Pedro negando a Jesus. Pedro negando a Jesus. E que relação isso tem com a minha vida, O que nós podemos extrair do texto sagrado do Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, de 66 a 72. 66 a 72, capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como o servo fiel, o servo leal aos propósitos divinos, aquilo que Jesus queria nos ensinar, trazer como referência para cada um de nós. Então, vamos ler o texto sagrado e trazer aqui para nós hoje, agora, dentro do nosso contexto, lições preciosas para o nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos lá então, Marcos 14:66, a Bíblia diz: estando Pedro embaixo no pátio, temos que lembrar aqui, Jesus tinha sido preso, Jesus tinha sido levado diante dos principais da sinagoga, Jesus, não tinha o que achar contra Jesus, Jesus foi como um cordeiro inocente, levado para ser julgado, haviam ali falsas testemunhas, que de alguma maneira queriam pegar Jesus numa espécie de blasfêmia, em algum pecado, em alguma situação, e nada tinham do que falar, porque Jesus não pecou, Jesus não errou, pelo contrário, Jesus apenas os confrontou na sua religiosidade. E estando Pedro então, versículo 66, Marcos 14, embaixo no pátio ali, vendo tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava ali ao redor do fogo, da onde eles estavam, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. E no versículo 68 o texto sagrado diz: mas ele, ou seja, Pedro, o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. Olha só, primeira negação de Pedro. E saiu então para o alpendre, e o galo cantou a primeira vez. 69. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, ou seja, aqueles que estavam ao seu redor, a criada do principal da sinagoga, apontando para Pedro, dizendo: este é um deles, ou seja, é um dos discípulos de Jesus. Mas ele, Pedro, outra vez o negou, por uma segunda vez. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu, ou seja, da região da Galileia. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Que homem era esse? Jesus de Nazaré, que estava ali sendo punido, cuspido, levando bofetadas, cuspindo, sendo ali desonrado pelos principais das sinagogas e seus soldados. E logo, diz a Bíblia no 72, cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. E caindo em si, desatou a chorar. Uma das coisas mais lindas é o final desse trecho, Pedro fez a besteira? Fez. Negou Jesus 3 vezes? Negou. O galo cantou conforme a palavra profética que Jesus já havia falado para ele. Aconteceu, nós sabemos. Pedro negou
Jesus essas vezes, e isso aconteceu conforme as palavras de Jesus. Como eu já falei, Jesus é o próprio Espírito da profecia. Então tudo que Jesus fala acontece, porque Ele é o próprio Espírito da profecia. Ele é profeta, Ele é rei e Ele é sacerdote. Os três ofícios de Cristo: profeta, rei, rei dos reis e senhor dos senhores, né, da descendência de Davi, e Ele é o nosso sacerdote diante de Deus, aquele que intercede por nós, assentado à direita de Deus Pai, nosso intercessor, nosso advogado fiel. E assim como Jesus falou, Pedro o negou 3 vezes. Então nós sabemos pelo texto sagrado que Pedro ali, tomado pelo medo, o medo de ser pego junto com Jesus, de sofrer as afrontas e tudo aquilo que Jesus estava sofrendo, Pedro se deixou levar pelo medo, acabou mentindo, negando Cristo, negando a sua intimidade, a sua relação, o seu afeto, a sua conexão com Jesus, assim como muitas pessoas fazem hoje. Infelizmente, tem muita gente que tem vergonha de dizer que é crente, tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão, tem gente que tem vergonha de se posicionar do lado dos cristãos, tem gente que tem vergonha de se posicionar do lado de Deus, do lado do reino de Deus, dos valores e princípios do reino de Deus, e com isso estão negando o Messias, negando o Senhor. Quando você nega os valores e princípios do reino de Deus, não se posiciona, é omisso, ou mente, ou engana, ou é covarde, né? Tudo isso é uma espécie de negação do Cristo. Assim como Pedro negou o Cristo, muita gente tem negado Cristo com a sua vida incoerente, né? Muitas vezes fala de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Muita gente fala do amor de Jesus, mas na hora de provar o amor de Jesus, né, pelo contrário, despreza as pessoas, fofoca da vida dos outros, fica falando mal de todo mundo, julgando de forma temerária as outras pessoas, se sentindo melhor do que os outros, olhando de cima para baixo, tendo uma postura arrogante, soberba, incoerente com o Evangelho de Jesus Cristo, que promove a humildade, o quebrantamento, o reconhecimento do outro, a honra, o respeito, a dignidade no trato com as pessoas. Isso tudo, irmãos, comportamentos incoerentes com a palavra de Deus, atitudes omissas, covardia no posicionamento da sua identificação como cristão, tudo isso hoje é negar o Filho de Deus, é negar um compromisso com Jesus, é negar a sua conexão com o Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Mas nós vemos nesse texto um grande segredo. Logo após Pedro negar Jesus, 3 vezes, cantando o galo, pelo menos 2 vezes aqui nós vemos nesse trecho, nós vemos que aconteceu? Pedro caiu em si e chorou. Tem muita gente que chora, mas não cai em si. Nós precisamos das duas coisas: o choro, que leva ao quebrantamento, a humilhação diante do Senhor, mas o quebrantamento. Chorou, caiu em si, ou seja, se conscientizou da besteira que fez, da ferida que provocou contra o seu Senhor, que ele aprendeu a amar ao longo dos 3 anos. Olha só, irmão, mesmo caminhando com Jesus, caminhando com Deus durante 3 anos, se nós não vigiarmos, não cuidarmos, podemos também, nós hoje, negarmos o Cristo, negarmos o Senhor e Salvador das nossas almas. Tome cuidado com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas palavras. Como tem hoje pessoas negando a Jesus. Mas isso é um fato, isso acontece diariamente com muitas pessoas. Tomara que não com você, em nome de Jesus. Mas se por acaso você veio a negar Jesus, ser omisso, covarde, não se posicionar ou ser incoerente com a palavra de Deus e com o Evangelho de Jesus de Nazaré, faça como Pedro, chore na presença do Senhor, caia em si, ou seja, quando a consciência pesar, conserte a sua vida diante de Deus, não fique culpado, não, seja bem resolvido diante da culpa, resolva a culpa com a confissão, a oração de confissão, com o abandono da prática pecaminosa, é o que a Bíblia chama de arrependimento, metanoia, mudança de mente e de coração. Porque não adianta nada chorar sem se arrepender. Não adianta nada choramingar sem se conscientizar, sem cair em si.
o grande segredo de Pedro, que é a diferença entre Pedro e Judas. Judas percebeu a besteira que fez, mas não se arrependeu. Foi tomado de remorso, de dor, de culpa e por isso se suicidou no final da sua vida, no seu momento de angústia. Ele não se arrependeu. Ele teve remorso e com a sua culpa pesarosa de ter vendido o Messias, o prometido de Israel, por 30 moedas de prata, foi maldito e morreu, se lançou, se enforcou num terreno ali chamado lugar de sangue, diz a Bíblia Sagrada. Mas Pedro não, por mais que errou, falhou, negou Jesus, isso claro é horrível, é horrendo, mas chorou, caiu em si, se arrependeu e se tornou coluna e pilar da igreja primitiva. Então há esperança para todo pecador arrependido, há esperança para aqueles que negaram a Jesus com as suas vidas, mas que caíram em si, choraram e se quebrantaram na presença de Deus. Há esperança para você, há esperança para mim, há esperança para todo pecador que se arrepende diante do Senhor. Vamos aprender com esse lindo episódio. Faça todo o possível para nunca negar Jesus. Mas se caso você tropeçar numa negação do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, seja como Pedro, chore aos pés de Jesus. Chore com um olhar misericordioso, compassivo e gracioso de Jesus e caia em si, se arrependendo e se posicionando de maneira diferente diante do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que a graça, Pai de Jesus, venha sobre você. Lembre-se que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, nos nossos corações, assim na terra como é feita nos céus, que o reino de Deus se estabeleça sobre você, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a Sônia Takakua, a Elo Gazola, a Isabel Sanches Brito, a Claudinha, a Dari Virgens, a Josi, a Robles Neide, o Sebastião Isidoro, a Mari Gazi, todos vocês, queridos. Deus vos abençoe no nome de Jesus. É uma alegria estar aqui conectados com vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas também receba essa palavra de Deus aos seus corações. Se você também quiser contribuir com o nosso ministério, a nossa vida, nossa família pastoral, aqui debaixo tem todas as informações de como você pode fazer isso. Desde já nós te agradecemos pela sua generosidade, pela sua semeadura. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço também para Roselane Oliveira. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, querida. Seja muito bem-vinda a essa conexão graciosa com o céu, essa conexão com Jesus de Nazaré, tá bom? Feche os seus olhos, eu quero terminar orando pela sua vida. Você que entrou agora no final, volte esse vídeo, assista novamente para que você possa compreender o que nós falamos hoje. Hoje nós falamos sobre Pedro negando a Jesus. Qual deve ser a nossa atitude quando por acaso tropeçarmos na negação do Cristo? No erro e falha de vivermos uma vida incoerente com aquilo que pregamos, professamos e cremos. Tudo isso nós ensinamos através desse vídeo devocional. As nossas redes sociais estão aqui embaixo, o nosso site, onde tem artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para que você cresça, floresça, aprenda mais e se desenvolva na sua fé diante do Senhor. Está aqui o nosso site casanarrocha.com, tá bom? E continue conosco nesse domingo. Quero deixar um convite para você. Teremos uma palavra especial do coração de Deus. Nós vamos começar uma série intitulada A Supremacia de Cristo, a proeminência de Cristo, a exaltação de Cristo. O que torna Jesus a pessoa mais excelente, bendita, gloriosa da palavra de Deus, do texto sagrado. Nós vamos estudar a cristologia, ciência ou estudo acerca de quem é Jesus de Nazaré. Um dia você vai ser perguntado: como você reconheceu Jesus? Como um mero personagem histórico, como um grande filósofo e pensador, ou como Senhor e Salvador da sua vida? Ou desprezando Jesus e considerando Jesus apenas um mito, uma lenda, uma história da carochinha? Irmãos,
precisamos reconhecer. Céu e inferno é modificado através do reconhecimento da nossa vida de quem é Jesus de Nazaré, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Feche seus olhos, quero terminar orando pela sua vida, pregando o Evangelho em nome de Jesus. Desde já agradecemos a sua generosidade, o seu carinho, o seu engajamento de se tornar um cooperador conosco dessa obra linda que Deus está fazendo, tá bom? Pai, no nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, Te louvamos por cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que estão conectados conosco através das redes sociais. Pai, abençoa cada um deles, cada dizimista, ofertante, irmão, irmã, que exerceu a sua generosidade. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre cada um deles. Pai, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Manifesta o Teu poder e a Tua glória, Pai, sobre cada um dos Teus filhos. Derrama a Tua unção, o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça. Abençoa, prospera cada um deles. Em nome de Jesus, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os corações aflitos, liberta os cativos com o Teu poder. Que o Senhor seja a resposta, que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne, e aquele que invocar o nome do Senhor seja exaltado, seja engrandecido, seja abençoado por Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Pai, que quando por acaso errarmos, tropeçarmos, falharmos, possamos nos levantar em Deus, nos arrepender, confessar os nossos pecados, nos quebrantar, chorarmos, cairmos em si, nos conscientizarmos e modificarmos comportamentos na Tua presença, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem sonhado para nós nessa terra. Abençoa cada irmão e irmã, derrama a Tua glória, a Tua graça sobre cada um deles, manifesta o Teu poder e a Tua unção no nome de Jesus, e derrama a Tua glória sobre eles, é o que nós Te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Um abração, queridos. Deus os abençoe. Beijão. A graça e a paz de Jesus sobre cada um de nós.